Guilherme Canella, tem aí mais uma aberração, essa é kafkiana, não é? Porque na Constituição nós temos inserido, sem nenhuma dúvida, um artigo em que se preconiza a criação de um Conselho de Comunicação Social, órgão auxiliar do Congresso. Portanto, não é um órgão deliberativo, não tem nenhum poder, ele é um órgão auxiliar, ele reflete, ele oferece pareceres ao Congresso, né? Mas ele estava ligado ao Senado. Este dispositivo, este Conselho de Comunicação, demorou 14 anos para ser instalado. 14 anos. Finalmente, no intervalo em que José Sarney não estava presidindo o Senado, conseguiu-se, alguns senadores patriotas e voltados para o interesse público, conseguiram organizar, fazer uma mediação com entendimento, sem nenhum confronto, e conseguiram montar um esquema em que permitiu que durante um mandato, pelo menos, esse conselho funcionasse. Funcionou entre 2003 e 2005. Você foi até convidado e deu uma belíssima contribuição a respeito de, se não me engano, também sobre a concentração da mídia, né? E logo depois, quando venceu esse mandato, as lideranças políticas voltaram a operar e esse Conselho de Comunicação Social evaporou-se. Nós estamos na ilegalidade há alguns anos, não observando o preceito constitucional, porque não há interesse político em tocar. Agora, como é que você vê isso? Quer dizer, tem um instrumento, tem um instituto, e esse instituto é esvaziado de como um acordo, todo mundo, menos, evidentemente, os jornalistas e a sociedade civil. Olha, Diniz, a análise, esse exemplo que você está dando me traz à mente a análise genérica que os nossos consultores independentes estão fazendo sobre o Brasil, comparativamente a outras 60 outros países em geral e 10 democracias especificamente em relação aos padrões internacionais dessa área. E uma das coisas muito interessantes que como consultores internacionais, portanto, de fora da realidade brasileira e até de fora da realidade latino-americana, eles observam, que é algo que a sua fala observa, é o seguinte: a Constituição brasileira traz uma série de princípios que estão altamente em linha com esses padrões e princípios internacionais que os organismos do Sistema das Nações Unidas estão defendendo, que as legislações e declarações internacionais sobre a agenda estão defendendo. O grande problema que esses consultores identificaram para o caso do Brasil, e eu posso citar alguns deles na sequência, é exatamente que esses princípios não são implementados na prática, né? Então, você menciona a questão do Conselho de Comunicação Social, eles mencionaram outras, por exemplo, a questão de regras sobre programação regional, sobre programação independente, a própria questão dos oligopólios e monopólios, que é um outro debate forte nessa agenda, é mencionada pelo legislador constituinte e, portanto, pela Carta de 88. Então, esses consultores independentes chegam ao Brasil, se debruçam aí 10 meses sobre o caso brasileiro, e a primeira coisa que chama a atenção deles é o seguinte: a Constituição brasileira, comparativamente aos princípios internacionais, exceto por uma questão fundamental, que é a presença de um órgão regulador independente que não está posto na Carta de 88, as várias outras questões estão mais ou menos, com algumas correções que precisariam ser feitas, de novo, precisam ser feitas para que haja uma comparabilidade, uma sequência dos padrões internacionais que são propagados e aceitos por diversas nações, mas em linhas gerais a Constituição traz elementos muito interessantes. Então, na visão desses observadores internacionais, nós estamos diante exatamente do problema que você levantou, quer dizer, a Constituição traz esses princípios sólidos, mas na hora da implementação prática eles não acontecem, né? E isso, evidentemente, é uma outra forma de não se alinhar aí com os principais princípios internacionais. Sobre especificamente o Conselho de Comunicação Social, uma das questões que esses consultores estão colocando e com o que a Unesco concorda é que em vários países você tem, eu vou usar aqui um termo em inglês para depois explicar, você tem dentro das próprias estruturas governamentais, seja o poder legislativo, seja o poder executivo,
uma espécie de think tanks, né, de instituições que estão devotadas a pensar a mídia, a propor informações para a mídia, ainda que elas não tenham poder regulador. Aparentemente, o Conselho de Comunicação Social poderia prestar um grande serviço, como fez à época que você, inclusive, era um dos conselheiros, em trazer uma série de discussões, de estudos e de debates, ainda que eles não tenham poder deliberativo que deveria estar nas mãos de um órgão regulador independente. Então, essa é uma questão que realmente pode, se não trazer uma série de outros benefícios, certamente traria um benefício, como houve naquela época, de aprofundamento do debate sobre a questão. Fernando Lachmann-Veltman, temos aqui uma pergunta de um telespectador do Recife, Pernambuco, Marcos Dornelas. Ele pergunta: por que os meios de comunicação não aceitam um órgão regulador, já que todos os outros setores o têm? Olha, evidentemente porque há um temor, certamente, de que esse órgão regulador implique eventualmente um questionamento até da legitimidade da concessão, do uso da concessão pública, né, ou vai apontar determinadas exigências que terão que ser incorporadas, o que implica, obviamente, em custos e riscos do ponto de vista da lucratividade, porque nós estamos lidando principalmente com concessões que são usadas comercialmente, ou que são utilizadas politicamente, e não necessariamente se coadunam digamos assim, com a previsão de uso feita pela lei, né? Então, evidentemente, é normal, digamos assim, entes econômicos não quererem ser regulamentados, mas até o ponto, entretanto, em que isso começa a ser desvantajoso para eles, né? Quer dizer, então, é compreensível que eles resistam, mas essa é uma resistência, digamos assim, que pode ser míope, no sentido de que, eventualmente, a existência de um marco pode favorecer. É claro que isso depende muito de uma série de outros fatores exatamente de mercado, no sentido do aumento da concorrência, né? Ou seja, a que estejam submetidos esses atores, né? Agora, em suma, é um quadro muito complexo, porque o tipo de racionalidade que envolve esses veículos de comunicação varia muito de situação de estado para estado, de contexto para contexto, né? Eu acho que toda a discussão tem que ser feita no sentido de incorporar essas novas tecnologias e ver que oportunidades, que janelas de oportunidade elas se apresentam não só para a gente, de alguma maneira, ou tentar contornar determinado tipo de resistência que é muito forte, porque nós estamos diante de resistências que têm uma força política considerável, né, e tem respaldo dentro do nosso sistema político como um todo, né? Por outro lado, a gente pode perceber quais são as agendas onde talvez haja um interesse, é possível você, digamos assim, conseguir, do outro lado da ponte, digamos assim, você conseguir interlocutores que digam, não, peraí, vamos sentar para conversar, porque isso pode ser do nosso interesse, né? Ou seja, é aquilo que eu falei, é um terreno muito complicado, então a primeira coisa que a gente teria que fazer é tentar limpar isso de qualquer espécie de armadilha ideológica. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? E depois tentar identificar algumas agendas onde você pudesse estabelecer algum tipo de diálogo ou de uma agenda entendimento. mínima, né? Porque não adianta a gente querer impor à realidade uma legislação que está exemplificado e mostrado que, do ponto de vista concreto, né, não existem condições políticas para avançar isso tal como seria desejável no rigor da lei. Entendeu? Está na hora de fazermos mais um intervalo e voltamos já. Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa. Nossa discussão de hoje é sobre o novo projeto, o novo desejo de uma regulamentação dos meios de comunicação no Brasil. Vinícius Lima, eu tenho a impressão de que você queria fazer uma complementação ao comentário do Fernando Lachmann-Veltman. Eu acho que o Fernando tocou em alguns pontos importantes, mas me parece que tem uma questão que é preciso de clarear, do meu ponto de vista, é que eu sinto, e não sou só eu, que quando a grande mídia, né, os grupos tradicionais de mídia no Brasil repercutem o debate sobre alguma proposta de regulação, a ênfase é feita na regulação de conteúdo.
né? Porque é por aí que se abre a margem para acusações do tipo de que regulação significa censura. No entanto, eu, pelo menos, quando penso em regulação, antes de pensar, eventualmente, como, por exemplo, existem outros países, tipo Portugal e Inglaterra, que foram depoimentos claríssimos aqui nesse sentido, no seminário, regulação de conteúdo, eu estou pensando em regulação de mercado. O que não existe no Brasil é regulação de mercado, não existe competição. Não existe concentração da mídia, porque no Brasil nunca houve qualquer controle, por exemplo, sobre a propriedade cruzada dos meios, ou seja, o mesmo grupo empresarial, no mesmo mercado, controlar rádio, televisão, jornal, revista, provedor de internet, etc. Isso, por exemplo, nos Estados Unidos é controlado desde 1934 do século passado. Então, e essa discussão não se faz, né? Não se faz. Na verdade, há uma ênfase sobre a questão de uma eventual regulação de conteúdo e se deixa de lado questões, por exemplo, que estão na Constituição em relação à regulação do mercado e que eu acho que nós temos que caminhar primeiro por aí. E essa regulamentação do mercado, para terminar, me parece hoje indiscutível que ela interessa, inclusive, e talvez principalmente, aos grupos tradicionais de mídia. Porque com a convergência de mídias, com a revolução digital, a convergência tecnológica, não tem mais sentido que empresas que fazem transmissão de voz, de dado, não transmitam também imagens, conteúdo audiovisual. Então aí entra o interesse das teles, que como empresas são muito, muito mais poderosas do que os grupos tradicionais de radiodifusão no Brasil. Esse também foi um dos tons da proposta de debate do seminário que houve aqui em Brasília.